Olá pessoal, aqui é o Mairo Vergara trazendo mais uma dica de inglês para vocês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como aumentar o seu vocabulário em inglês. Essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas que estudam inglês ou mesmo qualquer outro idioma, porque você começa a estudar e uma hora você vai eventualmente se deparar com essa barreira, você vai querer saber como que você aprende mais palavras, porque se você não aprender mais palavras, você simplesmente não avança nos estudos. Então você tem que arrumar uma maneira, né, de aprender, de estar sempre aprendendo cada vez mais palavras em inglês. E eu fui fazer algumas pesquisas sobre isso para ver se já tinha alguma informação, principalmente em português, sobre isso. E eu não achei nada de muito concreto, não achei nada que eu considerasse muito útil. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar para vocês o que eu acho, a melhor maneira que eu acho que você pode usar para aumentar o seu vocabulário. E, gente, a grande sacada, o grande segredo para aumentar o seu vocabulário em inglês ou qualquer outra língua, se você estuda outra língua também serve, é você entender o seguinte: aprender palavras, aprender vocabulário é a consequência, o resultado de você estudar frases e textos em inglês. Então, o que acontece? Não adianta você, eu vou aprender palavras, eu quero aprender os objetos, os utensílios domésticos. E aí você começa a estudar todos os utensílios domésticos, ou você vai na aula de inglês e eles tentam te ensinar as cores, os vegetais, os animais. Se você começa estudando pelas palavras individuais e acha que com esse estudo o seu vocabulário vai aumentar, isso simplesmente não dá certo. Porque se desse certo, as pessoas iam ir nas escolas, nos métodos, e usariam os métodos tradicionais e aprenderiam. Você tem que fazer justamente o contrário, tá? Você estuda frases, você estuda textos, principalmente textos na língua que você está estudando. Se você está estudando inglês, estude textos em inglês. E as palavras, você deixa... Se você estudar textos em inglês, as palavras, o aumento do vocabulário, é simplesmente consequência. Você vai automaticamente aprender as palavras. Então, você tem que enxergar, estudar vocabulário, não como aprender um monte de palavra, mas sim como estudar a língua. Se você todo dia, por exemplo, se todo dia você estuda um texto curtinho, 300, 400 palavras, nenhuma página, em inglês, se você todo dia você estuda um texto e você continua fazendo isso durante vários meses, o seu vocabulário ele simplesmente aumenta muito, muito mesmo. Você pode estudar 100 palavras isoladas por dia ou você pode estudar um texto de 300 palavras. O cara que estuda todo dia um textinho, ele aprende muito mais. E não é só muito mais vocabulário, tá? Porque o vocabulário vem de bônus. Se estuda o texto, as palavras vêm de bônus. Mas além do vocabulário, além das palavras que estão no texto, você aprende a gramática do texto, você cria aquela sensação natural, você se acostuma com a língua. Então, o segredo, né, na parte teórica, digamos assim, o segredo de aprender vocabulário, de aumentar vocabulário, é você estudar textos e frases em inglês e deixar que o vocabulário venha naturalmente. Eu não sei se você já viu aqueles cursos que falam assim: aqui no curso você vai aprender as 500 palavras ou as 1000 palavras mais usadas no inglês e aí você vai conseguir se virar com tudo em inglês. Se você pensar o seguinte, as 1000 palavras mais usadas no inglês, todo texto tem a maioria dessas palavras. Qualquer texto em inglês vai ter uma grande quantidade dessas palavras mais usadas em inglês. Então, em vez de você estudar as palavras mais usadas no inglês, estude simplesmente vários textos em inglês. Porque estudando vários textos em inglês, automaticamente você está estudando as palavras mais usadas no idioma. Espero, não sei se você está entendendo o que eu estou tentando falar, mas teve uma época que eu pensei, bom, será que no meu curso, que eu tenho um curso de inglês, será que no meu curso eu devo ensinar para os alunos as 500 palavras mais usadas, as 1000 palavras mais usadas? E eu me toquei, não, porque eles já aprendem. Como a gente estuda com vários textos, como o estudo é baseado no estudo de textos, automaticamente os alunos aprendem essas palavras. Então, resumindo, quer aumentar o seu vocabulário? Né? Tá por como que eu aumento meu vocabulário? Essa é a sua questão? Simples, estude textos em inglês. E agora para colocar isso de uma forma mais prática, eu vou passar, eu até tenho anotado aqui, as minhas 3 principais atividades de estudo que eu considero as melhores atividades para aumentar vocabulário. A primeira atividade, tá? É atividade para quando você está no nível básico intermediário de inglês. Quando você ainda não consegue, por exemplo, colocar um seriado em inglês e acompanhar o seriado sem ter que ficar procurando as palavras no dicionário, tá? Por exemplo, ou você não consegue escutar o rádio em inglês sem entender, você não entende quase nada. E essa atividade é o quê? É estudo e aprendizado, absorção de textos. É o que eu acabei de falar mais ou menos aqui em todo o vídeo, tá? Você pega textos em inglês, estuda esses textos e absorve esses textos.
Esse trabalho de estudar e absorver os textos, eu falei mais sobre isso no meu vídeo anterior. Então, se você não viu o meu vídeo anterior, aqui no meu canal, se você está no meu canal do YouTube, procura o vídeo que vem antes desse que você vai achar. Se você está no meu blog, mariovergara.com, é o post anterior, antes desse post, que eu falo sobre essa etapa de estudar um texto e absorver um texto, tá? Mas é isso que eu faço. Eu pego um texto, estudo esse texto e aí treino esse texto, leio várias vezes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, no post passado ou no vídeo passado eu falo sobre isso. Mas com isso eu aprendo muito vocabulário, tá? Eu faço isso com um texto por dia, por exemplo, e ao longo de alguns meses meu vocabulário simplesmente explode, tá? Outra forma, estudar usando um SRS. Um SRS é um sistema de repetição espaçada. Se você não sabe o que é um SRS, tá? Aqui embaixo do vídeo, se você está no YouTube, aqui embaixo do vídeo eu vou colocar alguns links sobre isso. E se você está no blog, lá no meu blog, tem também alguns links sobre isso. É um sistema de memorização, só que você usa para memorizar frases. Não vou entrar em detalhes, mas é outra técnica de estudos muito boa, em que você não estuda palavra solta, você estuda frase e isso aumenta muito o seu vocabulário. E por fim, a técnica mais avançada seria o que eu chamo de consumo de mídias em inglês, ou seja, é você assistir seriado em inglês, assistir filme, escutar rádio, escutar podcast, ler sites, revistas, ler livros em inglês. Só que isso é uma técnica mais avançada porque você já tem que estar num nível intermediário e avançado, porque não adianta você colocar um seriado em inglês e toda hora você tem que parar o seriado porque você não está entendendo para procurar. O ideal é que você entenda no mínimo 50%. Porque daí o resto você entende pelo contexto, e aí se você assistir muitos seriados, ou ler muitos livros, ou escutar rádio o dia inteiro, pelo contexto você vai aprendendo cada vez mais palavras. Então essas 3 atividades, tá? Estudar textos em inglês, estudar usando um sistema de repetição espaçada e consumir mídias em inglês são as atividades que eu mais faço e que eu recomendo para você desenvolver o seu vocabulário. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, gostou da dica, primeiro, antes de mais nada, aqui ó, tem uma bolinha aqui do lado da minha carinha, você clica aqui para assinar o meu canal, daí você recebe os novos vídeos, tá? E se você quiser mais informações sobre tudo isso que eu falei, vai ter na descrição do vídeo e também no meu blog, tá? Se você não conhece meu blog, dá uma passada lá, é o mairovergara.com, aqui eu vou botar os links na descrição do vídeo, pro blog, para tudo. Dá uma passada lá tem tudo que eu falei nesse vídeo, tá explicado, tem um texto, né? Que aí é mais detalhado, se você quiser ler o texto, é mais fácil, mais organizado, ou você pode só ver o vídeo, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!